Sabe quando a gente ouve falar na mídia que um crime foi hediondo? Pois é, essa palavra não é só um adjetivo forte para dizer que algo foi chocante. No Brasil, hediondo é uma classificação jurídica, uma etiqueta legal que muda completamente as regras do jogo para quem comete certos crimes. E é para desvendar o que isso significa que estamos aqui hoje. O nosso roteiro é bem direto. Primeiro, vamos entender o que de fato é um crime hediondo. Depois, vamos passar pela lista desses crimes. Em seguida, o ponto principal: quais são as consequências de um crime ser classificado assim? E, por fim, vamos ver como isso impacta o regime penal como um todo. Bom, vamos começar pelo básico, então. É muito importante entender que, quando falamos de crime hediondo, não estamos falando de uma opinião ou de um juízo de valor. Estamos falando de uma categoria técnica definida em lei, com consequências muito práticas. Então, resumindo, um crime hediondo é aquele que o legislador olhou e disse: esse aqui é tão grave, tão reprovável, que merece um tratamento penal muito mais severo. É como se a lei criasse uma fila prioritária para punição mais dura, separando esses crimes dos demais. Ok, mas que crimes são esses, afinal? A lei não deixa essa questão em aberto, não. Ela traz uma lista bem específica, um rol taxativo. Para a gente entender melhor, vamos dar uma olhada nesses crimes, agrupando eles por tipo. Começando pelos mais impactantes, talvez, os crimes contra a vida. Entram aqui o homicídio qualificado e aquele praticado por grupo de extermínio. O feminicídio também é sempre hediondo. E um detalhe importante: a violência extrema contra agentes de segurança, como policiais, agentes penitenciários ou até mesmo juízes e promotores e seus familiares, também entra nessa categoria. Agora, olha que interessante. Crimes contra o patrimônio, como um roubo, não são, a princípio, hediondos. Mas eles se tornam hediondos quando o nível de violência ou perigo aumenta muito. É o caso do roubo quando a vítima tem a liberdade restringida ou quando se usa arma de fogo. A extorsão mediante sequestro nem se fala. E até o furto, se for feito com o uso de explosivos, entra na lista. O critério aqui é o perigo extremo gerado. A lei também dá uma proteção muito especial à dignidade sexual e aos mais frágeis da nossa sociedade. Por isso, tanto o estupro quanto o estupro de vulnerável são considerados hediondos. A mesma lógica vale para a exploração sexual e o tráfico de crianças e adolescentes. Aqui, a mensagem da lei é de tolerância zero com esse tipo de crime. E, por fim, a lista se completa com crimes que afetam a coletividade inteira. Coisas como causar uma epidemia que resulte em morte ou falsificar remédios são atos que colocam todos em risco. O genocídio, claro, está na lista. E de forma muito estratégica, a lei também classifica como hediondo o comércio ilegal de armas de uso proibido e a própria formação de uma organização criminosa que tenha como objetivo cometer esses crimes graves. Certo, já vimos a lista. Mas e daí? O que muda na vida real para quem comete um crime hediondo? É agora que a gente entende o verdadeiro peso dessa classificação. As consequências são bem severas e diretas. Olha só essa comparação. É aqui que a diferença fica nítida. Para crimes hediondos, a lei fecha várias portas. Primeiro, não cabe fiança. Ou seja, a pessoa não pode pagar um valor para responder ao processo em liberdade. E depois da condenação, esquece. Benefícios como anistia, graça ou indulto, que são formas de perdão da pena pelo Estado, são proibidos por lei. E tem mais, o cumprimento da pena já começa no nível mais rígido. A lei manda que o início seja obrigatoriamente em regime fechado. Não existe a possibilidade, por exemplo, de começar no semiaberto, mesmo que a pena permita. Para crime hediondo, o começo é sempre atrás das grades, em regime fechado. E esse rigor todo aparece antes mesmo de qualquer condenação. A prisão temporária que acontece durante a investigação tem um prazo muito maior. Para crimes comuns, são 5 dias. Para os hediondos, o prazo sobe para 30 dias. E ainda pode ser prorrogado por mais 30. Isso dá muito mais tempo para a polícia investigar com o suspeito já preso. Mas o impacto da lei dos crimes hediondos não para no indivíduo que cometeu o crime. Ela tem implicações para o sistema de justiça e penitenciário como um todo. O exemplo claro disso é a previsão de presídios federais de segurança máxima. A ideia aqui é bem estratégica. Tirar os presos mais perigosos, como líderes de facções, dos presídios estaduais e levá-los para essas unidades federais, muito mais controladas. O objetivo é isolá-los e cortar a comunicação deles com o mundo do crime aqui fora. E depois de ver tudo isso, a gente termina com uma questão que não tem resposta fácil. A lei dos crimes hediondos é sem dúvida uma resposta forte da sociedade para atos que ela considera inaceitáveis.
Mas ela também levanta um debate fundamental. Como a gente encontra o equilíbrio entre a necessidade de punir com rigor e os princípios de reabilitação e de justiça? É uma pergunta complexa que continua no centro das discussões sobre segurança pública no Brasil.